Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula complementar número 4. Errei ali, viu? É AC4, nossa quarta aulinha aí nesse período remoto. Vamos falar nessa aula aí de fontes históricas. O que será que é uma fonte histórica, né? Para que ela serve? Até essa aula a gente viu sobre o estudo da história. O que é história? Como se estudar história? Quem faz história? E quem escreve sobre a história? Falamos do historiador. E o historiador, ele estuda exatamente pelas fontes históricas. A fonte histórica serve para a gente investigar, estudar, entender o presente e o passado, certo? Então, se eu falar para você que história é a ação dos homens durante o tempo, a fonte histórica, então, nada mais é que vestígios deixados pelos seres humanos. Tudo que o ser humano, tudo que a humanidade deixou aqui na Terra, ela é usada de fonte histórica. Algo podemos aprender com ela. Podemos com ela resolver as nossas dúvidas. Tudo então que o ser humano deixou, ou pensa, ou fala, né, ou construiu, é uma fonte histórica. Tanto em relação a nós, né, a nossa história, ou a história da nossa família, como a história do nosso país ou da nossa humanidade em si. Fonte histórica, então, é aquilo que a gente usa para estudar e entender o tempo. É através dela que a gente pergunta: ora, mas por que fizeram isso? Quem fez isso? Qual o significado que isso me traz? Através da fonte histórica, podemos então escrever a história. Fonte histórica, vestígios deixados pelos seres humanos. E aí a gente classifica essas fontes históricas. As fontes históricas materiais, a que você pega, a que você tem contato ali direto, escrita, visual ou iconográfica, oral, amaterial, arquitetônica. E você também tem as fontes históricas imateriais. É aquelas relacionadas à mentalidade, relacionadas à nossa cultura, como festas, costumes, folclore, lendas que a gente aí, né? Então você tem esses tipos de fontes históricas. A maneira de como classificá-las, materiais ou imateriais. Vamos ver os exemplos rapidinhos aqui, ó. Livros, cartas, fontes históricas, materiais ou escritas. Aqui é a carta de Pero Vaz de Caminha sobre a descrição do Brasil. Fonte histórica escrita. Através dela, podemos entender o pensamento do europeu que chegou na terra onde hoje aqui é o Brasil. Aqui são quadros. Um quadro do lado esquerdo do Leonardo da Vinci, Dama com Arminho, lá do século XV. E aqui do lado direito é um quadro do Salvador Dalí, né, do século XX. Né? Ambos fontes históricas materiais, visuais ou iconográficas, onde a gente pode entender o mundo como pensava a civilização, tanto no século XV como no século XX. Aqui você tem Getúlio Vargas fazendo os seus discursos, né, o ex-presidente do Brasil, e ali você tem o Martin Luther King, que lutava por direitos civis lá nos Estados Unidos. Aí ambos fazendo grandes discursos. O discurso dele, a fala dele, é uma fonte histórica oral, oral. Através da fala dele, você pode entender o cenário político, social de determinada civilização. Aqui é uma festa famosa nossa, o Carnaval. O Carnaval em si é uma fonte histórica imaterial, é um costume. As danças, as fantasias são fontes históricas materiais, visuais, não é? E aqui você tem um quadro que você tem várias lendas do folclore brasileiro,
O folclore brasileiro é também uma fonte histórica. É a forma daquele povo pensar, é a cultura daquele povo. Então, a fonte histórica nada mais é que os documentos que quem vai investigar a história precisa e usa. Você, para fazer a pesquisa, é importantíssimo o uso das fontes históricas. Você já investigou, aprendeu, viu, tem alguma fonte histórica? É isso aí. Essa aula, então, a gente viu o objeto de estudo para a história, a fonte histórica, o vestígio deixado por qualquer ser humano aqui no planeta. Galera, muito obrigado. Até a próxima.